Olá, muito bom dia. Estamos no ar com mais um ISTV primeira edição aqui pela ISTV HD, ao vivo para 30 municípios do estado de São Paulo. No litoral norte operando pelo 44.1, enquanto no litoral sul pelo 36.1, nessa terça-feira, dia 17 de março. E nós vamos juntos agora verificar quais são os destaques da edição de hoje. Em sessão sem público e com transmissão pela internet, Câmara de Caraguá debate projetos que tratam de processos licitatórios. Prefeitura de Ubatuba limita atendimento e suspende aulas da rede municipal. Caminhada pelo Dia Internacional da Mulher favorece entidades carentes de Caraguatatuba. Prefeita Edília Bella pedirá ao Estado a abertura da UTI do Hospital Regional para atender vítimas do coronavírus. Além disso, vamos de previsão do tempo, condição das balsas e ainda a presença de mais um pré-candidato aqui no nosso jornal ISTV primeira edição, Dr. José Ernesto, do PDT, que vai falar sobre sua intenção enquanto pré-candidato. São 11 horas e 33 minutos, estamos no ar com o ISTV primeira edição. No ar. Jornal ISTV. Em sessão sem público e com transmissão pela internet, Câmara de Caraguá debate projetos que tratam de processos licitatórios. A 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Caraguatatuba, que será realizada na noite de hoje, sem a presença do público, em respeito à recomendação da OMS, que declarou emergência de saúde global por surto do coronavírus, o Covid-19, contará com 2 projetos na pauta, que trata sobre transparência em editais licitatórios. A sessão está marcada para as 19h30. De João Silva de Paula Ferreira, o de Paula, será discutido votado o projeto de lei 28/19, que estabelece mecanismos de seguro para garantir interesse público nos processos de licitação e a correta aplicação dos recursos públicos no município de Caraguatatuba. A proposta visa estabelecer a obrigação de contratar seguro para a garantia de 100% do valor dos contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou serviços, cujo valor seja igual ou superior ao limite mínimo previsto para a tomada de preços. A propositura tem a finalidade de proteger e garantir os interesses sociais. Também de autoria do vereador de Paula está na pauta o projeto de lei 33/19, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação do edital licitatório na modalidade carta-convite, na seção destinada à licitação no site da Prefeitura Municipal. Atualmente, a legislação exige que o edital licitatório referente à carta-convite seja apenas afixado em local apropriado, o que geralmente é o mural da repartição responsável pela licitação. De acordo com o parlamentar, autor do projeto, o risco de fraude em licitações nessa modalidade torna-se maior. O objetivo da proposta é proteger o bem público, assim como o interesse social. A sessão conta ainda com o projeto de lei 19/18 de José Eduardo da Silva, o Duda Silva, que altera a redação do inciso 2, contido no artigo 12 da Lei Municipal 1298/06, que dispõe sobre a promoção de saúde pública animal, bem como preservação do meio ambiente, mediante controle de populações animais no município de Caraguatatuba. Em sua justificativa, o parlamentar diz que o setor competente da Prefeitura Municipal vem compreendendo animais de grande porte, como cavalos, por exemplo, encontrados em áreas que não são de propriedade do dono do animal. Essa prática vem revoltando os proprietários desses animais, pois mesmo estando em área de terceiros, devidamente amarrados e não oferecendo risco algum à população, estão sendo apreendidos. A proposta visa proibir esse tipo de ação por parte da Prefeitura, desde que respeitada as regras. A sessão ordinária será transmitida ao vivo pelo site www.camaracaraguá.sp.gov.br, também pelo YouTube, Facebook e aplicativo oficial da Câmara. Prefeitura de Ubatuba limita atendimento e suspende aulas de rede municipal. A cidade tem 2 casos suspeitos do Covid-19. Em reunião emergencial realizada no sábado, o prefeito de Ubatuba, Délcio Sato, em conjunto com os representantes das pastas das Secretarias de Saúde, Educação e Esporte e Lazer,
Comunicação, Assistência Social e Turismo definiu uma série de medidas para conter a transmissão do coronavírus, o Covid-19, no município. Uma delas é a limitação de atendimento em departamentos municipais, bem como a suspensão de férias dos profissionais de saúde. Não havia casos confirmados da doença em Ubatuba até a manhã de ontem. Agora são 2 casos suspeitos informados, aguardando o resultado de exame. Uma senhora de 86 anos, residente no bairro do Itaguá, e uma adolescente de 15 anos, residente no Perequiaçu. Ambas apresentam situação clínica estável e estão em isolamento domiciliar. Uma das principais ações é a suspensão gradual das aulas em todas as unidades escolares municipais e em todas as modalidades de ensino, desde a creche ao ensino médio, a partir de ontem até a parada definitiva no dia 23. Esse tempo é necessário para que as famílias se organizem para que as crianças possam ficar em casa. Outra ação é a suspensão de todos os eventos públicos, culturais, sociais e atividades esportivas, bem como oficinas que possam gerar aglomeração de pessoas e ainda reuniões e capacitações internas. Isso inclui os eventos realizados pela Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba, a Fundarte, ou Secretaria de Turismo, como a Paixão de Cristo, ou pela Secretaria de Esportes e Lazer, como oficinas culturais, artísticas e esportivas e toda a programação do Teatro Municipal, administrado pela Contur. As medidas adotadas estão em conformidade com as recomendações do Ministério da Saúde e do Decreto 6.064-862, de 13 de março de 2020, no Governo do Estado de São Paulo, e foram definidas pelo Decreto Municipal 7306/2020. Assim, de 16 a 23 de março, a Rede Municipal de Ensino orientará as famílias sobre os riscos e cuidados a adotar para impedir a propagação do Covid-19. Nesta semana, caso as famílias já consigam manter as crianças em casa, as faltas serão abonadas. De 23 em diante, o ano letivo estará suspenso por tempo indeterminado. Isso foi o que explicou a secretária de Educação, Poliana Gama. Eu estava aqui raciocinando e pensando o quanto isso está gerando de muita preocupação em todas as pessoas. E eu repito aquilo que eu disse ontem: existe sim 2 grupos nessa história. Um grupo que está supervalorizando o coronavírus e tudo que está em torno dele, e um grupo que está menosprezando e acreditando que isso não passa de jogada ou qualquer coisa do gênero. Porém, existe um terceiro grupo que eu tomei conhecimento ontem, o grupo dos idiotas. Aqueles que disseminam notícias falsas, que têm a capacidade de se passar por diretor de unidade como a UPA aqui de Caraguatatuba, dizendo que tudo está acabado e que é melhor você correr para o supermercado e comprar as coisas. Na minha opinião, deve ser alguém que está com seu supermercado falido e colocou essa notícia para todo mundo correr lá e comprar e armazenar. Pelo amor de Deus, chega disso. Chega dessa história de ficar plantando o pânico nas pessoas. Pelo amor de Deus, já é tão difícil, principalmente para quem tem grupos de risco em suas famílias, e o que dirá então de nós ouvirmos esse tipo de coisa? Será que não dá para entender que algumas pessoas vão entender que realmente isso é preciso? Saquear supermercado daqui a pouco? Como que vai ficar essa história? Por favor, chega disso, vamos ser um pouco mais humanos, vamos ser solidários, vamos entender melhor o que é. Se você não tem informação, procure saber. O que não falta nesse momento são informações sobre a doença. Então, não vá sair atropelando e fazendo qualquer coisa porque você ouviu dizer ou porque tem um vídeo ou um áudio circulando na internet e nas redes sociais. Por favor, vamos ser um pouquinho mais inteligentes, pelo menos nessa hora. Não precisa ser o ano todo não, mas nesse momento, se você usar de inteligência, já vai ajudar muita gente. Caminhada pelo Dia Internacional da Mulher favorece entidades carentes de Caraguatatuba. No último dia 13, aliás, no dia 6 de março, houve a caminhada pelo Dia Internacional da Mulher, com a participação de alguns dos grupos de apoio aqui de Caraguatatuba, entre eles o Lions, que fez parte, e que, olha só, vocês estão vendo aí algumas fraldas que foram arrecadadas. O evento foi organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba, com o apoio dessas entidades. As camisetas foram trocadas por essas fraldas e as entidades receberam depois, então, o que foi colhido, e cada
cada uma dará o destino exato para aqueles que realmente necessitam. E aí nós estamos vendo representantes do Lions e todas as pessoas que chegaram por lá e fizeram parte dessa iniciativa, uma iniciativa que eu realmente apoio, acredito que seja importantíssima e que temos que valorizar sempre. Não é à toa, né? Estamos falando aqui de solidariedade e não de babaquice, como eu acabei de dizer, e veja o contraponto, o contrassenso aí. Enquanto a gente se enerva com algumas coisas aí por falta de caráter, nós vemos aí a sobra de caráter nessa ação. Parabéns à associação e a todos os que participaram, incluindo, como nós dissemos aí, o Lions Clube de Caraguatatuba. São 11 horas e 42 minutos, agora nós vamos a uma breve pausa aqui no ISTV primeira edição e voltamos já já. E na volta já teremos aqui conosco o Dr. José Ernesto do PDT, que é pré-candidato à Prefeitura de Caraguatatuba, que vai falar conosco a respeito de suas propostas. Então, não sai daí não, porque é lá e cá. São 11 horas e 45 minutos, estamos de volta com o ISTV, primeira edição aqui pela ISTV HD. Estamos com o Dr. José Ernesto, que é pré-candidato à Prefeitura de Caraguatatuba, mas enquanto nós estávamos aqui durante o intervalo e conversando, o Dr. José Ernesto me disse o seguinte: Clóvis, não vejo motivo para falar da minha candidatura nesse momento, inclusive na condição de médico. Eu prefiro falar de algo muito mais sério e que precisa de uma opinião médica e estou à disposição para falarmos do coronavírus. Vamos falar da minha candidatura numa próxima vez. Eu acredito que seja uma atitude bastante nobre, doutor, agradeço por sua intenção e fique à vontade, vamos falar então sobre essa pandemia, sobre tudo que está acontecendo. Na sua opinião, doutor, o que é o coronavírus, como que nós devemos proceder nesse momento? Bom dia, Clóvis, bom dia a todos os telespectadores. Eu acho que é um momento de grande seriedade, eu acho que passou a hora de brincadeira, de fake news, acho que isso tem que ser punido até com bastante severidade, mas é um momento de muita consciência. Não é motivo para pânico, mas é um motivo de conscientização. Todas as normas, tudo que está sendo ditado a nível nacional pelos órgãos competentes, transferido pelos municípios, pelo secretário de saúde. Hoje eu vi o nosso prefeito pedindo a abertura do hospital regional, eu acho importantíssimo, parabéns. Eu vi a prefeita da Ilhabela também solicitando a abertura do hospital regional. Eu acho que isso é o importante, conscientização, buscar recursos, orientar a população, que a população saia e procure fazer o extremamente necessário. Evite ficar dando voltinhas pela rua, evite aglomerações, evite reuniões. Eu acho que é um momento de não confraternização, porque as pessoas têm que se conscientizar que esse cuidado é muito importante. É uma pandemia, todas as medidas estão sendo feitas para que esse pico epidemiológico aconteça mais suavemente, para que a estrutura que nós temos e estamos ampliando seja suficiente para salvar vidas. É muito importante esse momento, é muito importante essa conscientização. Eu acho que não existe nesse momento agora da minha parte nenhuma intenção de falar das minhas pretensões, como você muito bem colocou. Existe aqui uma postura de médico, de cidadão, querendo o bem da população e vamos trabalhar juntos. Eu acho que o momento é de conscientização e seriedade. Doutor, o senhor, obviamente, na condição de médico e conhecedor do assunto, deve estar se inteirando ainda mais, né, a respeito de tudo isso, até para uma questão de orientação. Na China, me parece que o pico já chegou ao seu grau máximo e agora já está na descendente, inclusive com desativação de alguns hospitais, algumas coisas assim. O senhor tem acompanhado essa notícia, aquilo que vem de fora para dentro, ou ainda existe muita coisa incubada aqui que deve se manifestar nos próximos dias? Eu acho que graças à comunicação, os países como a China, que passaram e tiveram uma estrutura que o nosso país não possui para conseguir combater, e graças à experiência triste de outros países, como a Itália, essa troca de informações a nível mundial favorece para que hoje, nesse momento, a gente trabalhe gradativamente para que as coisas vão aos poucos diminuindo o seu movimento, vão aos poucos
parando, o comércio aos poucos vai diminuindo, o seu movimento vai fechando. Então, todas essas informações que são trocadas a todo momento trazem, sim, informações novas, mas já temos o nosso projeto de acordo com a experiência triste de países como a Itália, como mesmo a China, onde começou o surto. Então, eu acho que nós temos uma vantagem da experiência triste desses países, por isso tanto empenho do Ministério da Saúde, de todos os órgãos competentes, em estarem na mídia, em estarem trazendo para a população todas essas informações. Acho que é um momento até que fake news não pode existir. Acho que essas pessoas têm que ter consciência do desserviço para a nação, do perigo que é isso. E, novamente, venho aqui convocar a população que tenha consciência da seriedade, Clóvis. Eu acho que não existe preocupação com bolsa de valores nesse momento, se a China vai comprar as nossas ações e as ações de grandes empresas do mundo mais barato. Existe uma preocupação pela vida. Eu acho que isso é o principal e é o nosso foco, a gente não deve fugir disso. Muito bem, eu até vejo da seguinte forma, doutor, nós estamos falando de algo absolutamente novo, embora, assim, pelo menos aqui no Ocidente, né? Me parece que, eu não sei precisar agora há quanto tempo existe o coronavírus, não é uma coisa muito nova, mas essa extensão e toda essa pandemia que nós estamos atingindo é algo bastante novo. E, obviamente, o novo acaba assustando, né? E eu digo o seguinte, nós, brasileiros, nós temos uma índole muito solidária quando as coisas acontecem. Então, quando nós vemos aí Brumadinho, quando tem problemas de enchente e tal, todo mundo se mobilizando. Mas me parece que isso só acontece quando a desgraça já está feita. E nesse momento, a solidariedade também é a precaução. O senhor concorda com isso? Concordo totalmente. E eu acho que a questão, nós já temos noção de que essa pandemia, a multiplicação dela não é aritmética, é geométrica. Então, hoje são 30, amanhã 60, depois 120, 240. Então, rapidamente, ela se alastra. Essa conscientização, esse esforço comum, eu acho que tem que existir. E acabou o momento das brincadeiras, acabou o momento dos fake news, realmente trabalhando com essa antecipação, com esses cuidados. Nós somos um povo caloroso, um povo que gosta de abraçar, de beijar. É difícil para todo mundo chegar em casa e não abraçar seu filho, não beijar um amigo, não cumprimentar uma pessoa com um abraço, mas a gente tem que se policiar a todo tempo, a toda hora. Realmente é uma hora de distância entre as pessoas, é uma hora de conscientização, de usar o álcool gel, de higienização acima do preconizado, de cuidados quando forem espirrar, de todos os cuidados que todo mundo está sabendo e está sendo propagado pela mídia. Então, é um momento de exagero de cuidados, sim, de acordar e pensar, peraí, eu encostei minha mão ali, deixa eu lavar minha mão, olha, não vou te cumprimentar porque nós estamos num momento difícil. Isso não é grosseria, é conscientização. Eu acho que todos temos que nos empenhar nesse momento. Quanto mais tivermos esse trabalho em conjunto, mais chance de minimizar as mortes, falando no extremo. Doutor, só para a gente até encerrar e não ficar assim dentro de um alarme muito grande, quando nós falamos de mortes e todas essas questões, é óbvio que assusta, que fica uma situação. Primeiro, é bom alertar, pelo menos o senhor me corrija se eu estiver errado, que não é o caso de pegou o vírus, morreu, né? Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, existem os grupos de riscos e nós precisamos do cuidado justamente por sermos o veículo que possa levar esse coronavírus aos grupos de risco. É isso exatamente ou tem alguma colocação diferente? Eu acho que em pouco tempo todos somos vetores sujeitos à transmissão e os cuidados, logicamente, com os grupos de riscos é uma doença de letalidade na população mais velha, mais idosas ou pessoas que já têm comorbidades, como cardiopatias, diabetes, sistema imunológico mais baixo. Mas essa preocupação tem que ser do todo, porque o problema para esses casos mais graves são que eles têm que ser tratados com ventilação, com respiradores, com uma estrutura que é cara, que o país não possui, que está adquirindo agora da China, que está mobilizando. Por isso, em pouco tempo, acredito eu, que as cirurgias eletivas vão ser suspensas
para que sobrem mais leitos para os casos mais graves. Então, é o todo, é toda a população trabalhando para proteger essa população de maior risco. Muito bem, doutor. Agradeço demais por sua colaboração aqui no nosso jornal. Agradeço demais por ter aberto mão do espaço que nós cedemos para que o senhor falasse a respeito da sua pré-candidatura e da sua propositura e muito mais, né? Quer dizer, numa atitude muito mais nobre de interesse para que todos possam acontecer. E até a nossa produção já está sinalizando aqui que, em virtude dessa sua atitude, doutor, nós vamos abrir um novo espaço para que o senhor volte aqui para falarmos, quando as coisas estiverem mais tranquilas, falarmos então da sua pré-candidatura, ao que nós já agradecemos de pronto. Eu que agradeço. Vamos lá, gente, consciência. Ok, doutor, muito obrigado. Nós vamos agora a mais uma pausa aqui no ISTV, primeira edição, mas voltamos já já com muito mais informações. Até já. São 11 horas e 57 minutos, agora estamos de volta com o ISTV primeira edição, aqui pela ISTV HD, ao vivo, para 30 municípios do estado de São Paulo. E vamos então, nesse momento, verificar como é que fica a previsão do tempo para hoje no litoral norte e também no litoral sul. No litoral norte, vemos aí que em São Sebastião e Caraguatatuba o sol está a todo vapor, somente em Ubatuba que ele permanece entre nuvens. A temperatura em Caraguatatuba atinge a máxima de 29 graus e 23 de mínima. Em São Sebastião são 27 graus a máxima, com 22 a mínima. Em Ubatuba, como eu disse, o sol entre nuvens, portanto alguma nebulosidade por lá, mas a temperatura também na casa dos 29 graus na máxima e 22 graus a mínima. No litoral sul, as 3 cidades que nós estamos mostrando aí, o sol já permanece entre nuvens, então a nebulosidade também está por lá, um pouco mais baixas as temperaturas, mas nas 3 cidades atingindo a máxima em 28 graus. No Guarujá e em Santos a mínima é de 22 graus, em Bertioga 21 graus é o que informa o site do Clima Tempo. PM prende homem por tráfico de drogas no Itatinga. Mais de 300 porções de crack apreendidas. A Polícia Militar prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas no Itatinga, em São Sebastião, durante o fim de semana. O indivíduo foi surpreendido enquanto subia a escadaria no local com as drogas escondidas em uma sacola. Foram apreendidos 308 porções de crack, 144 buchas de maconha, 91 porções de cocaína, 7 de skunk e 7 sacolés de cocaína e ainda R$ 536,75 em dinheiro. O homem permaneceu preso e está à disposição da Justiça. Polícia Militar prende homem que assaltou sorveteria no centro de Ubatuba. A Polícia Militar prendeu por volta das 21 horas de domingo um homem que havia acabado de assaltar uma sorveteria no centro de Ubatuba. Imagens registraram o momento do assalto e o indivíduo foi imediatamente reconhecido pelos policiais, pois já tinha sido abordado outras vezes. Os policiais seguiram até a casa do homem que foi preso em flagrante. Ele foi levado para a delegacia e permaneceu preso. Meio-dia agora e nesse momento, então, encerramos o nosso ISTV primeira edição, agradecendo por sua companhia, por sua permanência por aqui, convidando-o a continuar conosco no período da tarde com a nossa programação, no final da tarde a se atualizar sobre todas as notícias do Litoral Norte e Litoral Sul no ISTV segunda edição. Mas, sobretudo, queremos salientar consciência, meus amigos. Vamos ter a máxima consciência nesse momento em que é muito importante ficarmos por dentro das notícias. Se você não é afeito à notícia, se você não gosta de se atualizar, acha que é só desgraça, por favor, nesse momento, procure saber notícias de fontes fiéis e não fique somente naquelas que circulam na internet ou nas redes sociais. Procure saber sobre o coronavírus e proteja-se para proteger o seu amigo, a sua família, enfim. Claro, acima de tudo, confiamos em Deus, mas a nossa parte precisa ser feita, tá certo? Amanhã, às 11h30, estaremos de volta com mais um ISTV primeira edição. Um grande abraço e até lá.